Hoje você vai ver o que acontece quando se irrita um cavaleiro de Deus, porque a Gunko vai espancar tanto o Loki que ele vai desejar nunca ter nascido. O episódio começa com o Road contando que o rei Harald morreu há 14 anos dentro do próprio castelo, e desde aquele dia absolutamente ninguém entrou lá. Essa era a regra, mas assim que eles chegam na entrada eles percebem que tem alguma coisa muito errada rolando, porque o portão do castelo foi arrombado na base da ignorância e não tem um único guarda à vista. A Nami já fica em choque e começa a se perguntar se deu alguma merda. Já o Zoro olha melhor pros estragos e percebe um detalhe importante: o portão foi quebrado de dentro pra fora, ou seja, quem fez isso não tava tentando entrar, tava tentando sair. Mas o Luffy não tava nem aí pra teoria. O cidadão simplesmente atravessa o buraco correndo igual um javali desgovernado. Ele veio atrás da chave das correntes do Loki, não quer saber de mais nada. O Zoro fala que toda essa destruição parece recente, enquanto o Road tá quase se borrando inteiro porque esse lugar dá mais medo que o leão da Receita Federal. Mas a Nami ameaça enfiar aquele bastão de choque no rabo dele se ele não virar homem e carregar ela igual uma princesa. Então o masoquista já fica todo felizão por ser usado de burro de carga. Quando eles entram no pátio, a situação fica ainda pior. O Road explica que toda aquela destruição não foi causada pelos invasores. Aquilo tudo foi resultado da luta entre o rei Harald e o Loki. Aquela carnificina ficou congelada por 14 anos. E o Zoro olha toda aquela destruição e tenta imaginar que tipo de monstros seriam capazes de deixar marcas daquele tamanho. Então o Road explica que apesar do Loki ser conhecido como um completo psicopata, o rei Harald também era um dos maiores guerreiros da história de Elbaf. Então no momento em que aqueles dois começaram a brigar dentro daquele castelo, o destino do lugar já estava selado antes mesmo do primeiro soco. Só que então eles encontram uma coisa bem mais sinistra. Tinham centenas de esqueletos espalhados pelo chão. Eram os restos dos soldados gigantes que estavam no castelo naquele dia. Mais de 100 guerreiros morreram durante o ataque de fúria do Loki, e os únicos que saíram vivos foram o próprio Loki e o velho Jaru. Já o Luffy sobe em cima de um dos crânios gigantescos e fica impressionado com o tamanho daqueles chifres, perguntando se aquele gigante não era da família do Ars. O Road explica que algum deles ainda carregam o sangue dos gigantes ancestrais, uma raça ainda maior que os próprios gigantes normais. Os ancestrais puros já não existem mais, mas a linhagem continua viva, e o próprio rei Harald fazia parte dela. Logo depois eles encontram um enorme retrato do rei que já bateu as botas. O velho era careca, extremamente musculoso, tinha uma barba negra enorme, tatuagens no rosto parecidas com as da Ripley e duas cicatrizes gigantes na cabeça. Mas o pior de tudo é que foi o Harald quem arrancou os próprios chifres. Não queria mostrar que é corno, né? Ele fez isso porque odiava a imagem que os gigantes ancestrais deixaram de que destruíam tudo por onde passavam. Então ele queria se afastar completamente daquele passado pra ninguém ter mais medo dos gigantes. Na mesma hora o Zoro reconhece a determinação daquele maluco, porque não é qualquer um que faz uma coisa dessa não. E o Luffy só imaginava como ele devia ser forte. Mas então o Road solta outra bomba maior ainda. O Hajurdin também é filho do rei Harald, ou seja, ele é o meio-irmão do Loki. Antes de se casar com a rainha mãe do Loki, o rei Harald teve um filho com outra gigante. Só que a mãe do Hajurdin nunca pôde se tornar rainha de Elbaf porque ela era de outro reino. Então falavam que ela tinha sangue estrangeiro, e todo mundo discriminava ela por causa disso. O Zoro fica sem entender qual que é o problema, afinal ela ainda era uma gigante. Mas o Road explica que assim como os humanos fazem guerras por território, os gigantes fazem guerras por linhagem sanguínea, e não podiam poluir Elbaf com aquele sangue sujo. A Nami fala que o ranhento do Road também é bem preconceituoso, e ele já tava doido pra tomar uns tapas dela como punição. Então o Zoro pergunta por que o Road segue o Hajurdin se ele pensa que ele tem o sangue sujo. E ele começa a contar que quando era criança ele era completamente obcecado por mapas e sofria bullying por causa disso. E o Hajurdin foi o único que reconheceu seu talento, o único que quis aprender com ele e insistiu em ser seu amigo quando ninguém mais queria. E dá pra perceber claramente pela voz do Road que ele admira o gigante pra caramba, porque diferente dele, o Hajurdin é um homem honesto de verdade. Mesmo depois de ver sua mãe sendo tratada daquele jeito, ser proibido de entrar no castelo e até ser impedido de ficar do lado do próprio pai, ele continuou firme e jurou unir todas as tribos gigantes do mundo sob uma única bandeira. E até hoje ele continua falando isso enquanto bebe tanta cerveja que até uma baleia se afogaria. E todos em volta dele acreditam no Barbudão. O Road pretende tornar esse sonho realidade. Aí o Zoro fala que até que ele não é tão escroto quanto parece, e a Nami racha o bico. Só que enquanto eles continuavam avançando pelo castelo, o Luffy chama eles pra ver uma coisa. Tinham guardas gigantes caídos no chão. Ainda estavam vivos, mas estavam só o pó da rabiola. E era tudo obra da Gunko. Enquanto isso lá no submundo, o príncipe amaldiçoado tá prestes a desejar nunca ter nascido. O Loki tá completamente ensanguentado, mal conseguindo ficar de pé e ainda preso pelas correntes. A Gunko desliza na sua fita igual numa pista de skate e mete uma solada na boca do estômago dele, fazendo o Loki soltar suco de morango na hora. Ela pergunta se ele finalmente aprendeu a lição, mas o chifrudo chama ela de covarde por bater tanto assim no homem que nem consegue se mexer. Só que o Shanrock fala friamente que mesmo se ele pudesse se mover, não mudaria absolutamente nada. A Daltônica usa sua Akuma no Mi pra criar duas botas gigantes e empinar o rabetão lá de cima. Ela olha no fundo dos olhos do Loki e chama ele de um mero gigante miserável, que recebeu uma oportunidade única em incontáveis gerações de ascender ao nível de um deus. E mesmo assim, o vagabundo continua escolhendo o caminho difícil em vez de simplesmente aceitar e agradecer. E então várias flechas surgem ao redor dele, apontando em diferentes direções. O Loki observa tudo e entende exatamente o que vai acontecer. Primeiro vai vir um chute supersônico no lado direito do rosto, e assim que sua cabeça for lançada pro lado, um uppercut destruidor logo em seguida. E a
agradece por avisar. A Gonk explica que suas flechas mostram a direção das suas futuras ações. O caminho já foi definido e o resultado é inevitável, e a única forma de impedir aquilo é se o Loki aceitar a proposta. Essa demônia é a Santa Gunko da família Manmeyer, que comeu a fruta da flecha. Perguntou mais uma vez se ele vai se juntar aos Cavaleiros de Deus, mas o príncipe não pensa nem duas vezes, porque sua resposta continua sendo não. Então ela fica full pistola e faz exatamente o que prometeu. Dá um voleio tão potente que destrói o maxilar do Loki, junto de uma potente por baixo do queixo que quase fez a mão dela atravessar e sair pelo crânio. Mas se você acha que acabou, tá muito enganado, meu parceiro, porque essa mina não aceita não como resposta e vai bater no Loki igual um gangster. Ela desfila lentamente enquanto pergunta mais uma vez se ele mudou de ideia, mas o chifrudo só ri e mostra a língua pra ela. Então ela perde a paciência de vez e dá uma porrada no estômago. Essas coisas que ela tá usando parecem simples luvas e botas, mas na verdade são feitas com fita e tão recheadas de haki do armamento. Então é como se ela estivesse batendo com um taco de ferro na cara dele. Fez o Loki cuspir tanto sangue que tava quase precisando de um transplante, e socou a fuça dele de um lado pro outro sem o menor pingo de compaixão. Surfava na fita e se divertia enquanto espancava o gigante, e o Shamrock só esperava enquanto a Gunko fazia todo o trabalho pesado. A neve, que era branca, parecia um mar de sangue, e ela já aponta mais 1 milhão de ameaças, mostrando que vai vir outra onda de golpes direto do forno. Não deu nem tempo dele respirar que ela já volta a socar ele igual uma cachorra. Os animais correm desesperados tentando proteger o Loki, mas todos acabam pregados no chão pelas flechas sem nem conseguir chegar perto. Bateu tanto que ela até ficou cansada. O ursinho carinhoso já estava pronto pra fatiar o outro Cavaleiro de Deus com as suas garras, mas foi abatido sem o menor esforço. E quando a Gunko ia estourar a cara do Loki de vez, o Ruivo manda ela parar porque o gigante já tá inconsciente faz muito tempo. Mandou ela entrar em contato com o Marejóis porque vão mudar de estratégia. Então ele finalmente tira o capuz e mostra a cara. Esse é Fingarland Shamrock, filho de um dos 5 anciões Garland Fingarland, comandante dos Cavaleiros de Deus, e eu nem preciso falar que ele é irmão gêmeo do Shanks, né? A Gunko fala que pelo jeito o Loki não vai ceder nem se matarem ele, perguntando se é alguma coisa religiosa pra ser tão teimoso. Mas o cabeludo olha friamente pro Loki desacordado e afirma com absoluta certeza que esse é um dos gigantes de Elbaf que já dominaram o novo mundo no passado, e vai fazer de tudo pra que eles se tornem cadelinhas do governo mundial. E mano, esses caras não tão pra brincadeira não, hein? Tudo bem que todo mundo odeia o Loki, mas o que a Gunko fez com ele mesmo sem poder levantar um único dedo pra se defender, e eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1167. Lembrando que eu tô participando da seleção do top 20 do Prêmio iBest. Então se você quiser me apoiar, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. É totalmente de graça e qualquer um pode votar uma vez por dia. Tô contando com você, hein, meu parceiro. Muito obrigado pra você que ficou até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.